comandante do exército da Síria. Ele estava ali no último patamar, o último escalão ali do poder ali, sobre os soldados. Ele que era o homem que dava o avar ali sobre a guerra. Ele, conforme a Bíblia diz, vai dizer que Naamã era um homem muito inteligente, um homem calculista. E por causa dessas características de Naamã, então o exército da Síria, eles vão vencer vários combates por causa de Naamã. Só que Naamã, ele vai adquirir uma breve mancha no corpo, né, varão? No peito dele. E aí que se inicia a história, né, conforme o título, a cura da lepra de Naamã. Naamã, conforme eu disse aqui, várias características que ele tinha, só que ele tinha um problema no corpo dele, que era a lepra. E eu fui estudar sobre essa lepra de Naamã. Essa lepra de Naamã, ela se localizava no peito dele. E naquele tempo, um homem que adquiria essa doença, um homem que portava essa doença da lepra, ele era uma pessoa excluída. E conforme Naamã, ele era o comandante do exército ali, ele não podia deixar que as pessoas vissem aquela mancha, aquela doença que ele tinha, porque automaticamente as pessoas iriam tirar ele, porque ele era um homem importante. Ele já não podia mais comandar o exército, porque ele estava com aquela doença. E a lepra, ela é uma doença contagiosa. Então, automaticamente eles tinham que separar Naamã, tinham que excluir ele. Só que a primeira lição que essa mensagem vai dar para nós são o seguinte: que essa mancha era pequena, porque Naamã, quando ele estava com a armadura dele, varão, ninguém poderia ver. Então, não era todas as pessoas que sabiam, algumas pessoas sabiam. E aí a primeira lição para nós hoje: todo o problema, quando ele se inicia, toda a dificuldade, quando se inicia, não começa do grande para pequeno, sempre se inicia com uma proporção pequena. Então a lição para nós hoje: todos os problemas, quando ele se inicia, nós temos que resolver. Todo o problema, toda dificuldade que temos, não temos que deixar ele tomar uma proporção grande, porque senão nós perdemos o controle. Vai ter situação da nossa vida que temos que resolver com instância. Não podemos deixar abrangir, porque senão nós perdemos o controle. Vamos ter mais dificuldade. Então Naamã, enquanto aquela mancha estava pequena, ele estava cobrindo. Mais uma lição para nós: Naamã, ele não contava para as pessoas, mas ele tinha ali aquelas pessoas que ele podia confiar que não ia contar o problema dele. Então essa lição vai trazer para nós essa segunda lição: não são todos os problemas que nós temos que compartilhar com as pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas para compartilharmos os nossos problemas. Tem pessoas que, quando ouvir um problema, que se a gente contar para eles, eles vão passar esse problema para frente. Às vezes o problema, presbítero, vai ser pequeno, uma coisa fácil de resolver, mas aí, devido nós compartilharmos com pessoas erradas, isso vai se tornar um problema muito grande, às vezes até irreversível, não tem como. Só que Naamã, ele sabe que ele tem esse problema e ele precisa resolver, porque, como eu disse, ele era um homem importante, e ele não ignora esse problema, cara. Só que ele não sabe a solução, conforme os coros que foi cantado aqui.
os hinos ministrados aqui, conforme o varão disse sobre Israel. Naamã, conforme ele era comandante da Síria, eu fui estudar também o que a Síria adorava ali, os costumes da Síria. Então a Síria, Naamã, ele vai adorar um Deus que no nome hebraico chama Rimon, que para eles era o Deus que mandava chuva, tempestade e trovão. Só que a palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos adorar a imagem nenhuma, nem que há no céu, nem debaixo da terra, que fica em Êxodo 20, capítulo 4, porque as características dessas imagens, aí o Senhor vai dizer lá em Salmos 115, do versículo do 5 ao 7, porque a imagem tem olho, mas não vê, a imagem tem mão, mas não apalpa, a imagem pode ter até perna, mas ela não anda. E aí, tudo que Naamã tinha ali na Síria não podia resolver os problemas dele. O único que podia curar ele, porque a lepra ela não tinha cura, era somente Deus. E aí que se inicia o versículo 2. Diz o seguinte: e os sírios haviam saído em companhia, e haviam trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E aí se inicia a solução de problema de Naamã. E aí a terceira lição que nós temos para hoje, a Bíblia não mencionou o nome dessa menina, mas era uma israelita. Às vezes ela não poderia fazer sentido para ela porque que só ela havia sido levado para ali o palácio do rei, ali de Naamã. Mas o Senhor, Ele tem as formas dele trabalhar. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes o Senhor permite passarmos por situações, às vezes Deus permite nós entrarmos em lugares que nós não queríamos, mas tem um propósito. Não entramos e saímos de algum lugar sem que haja um propósito. E o propósito é que nós sejamos bocas de Deus na terra. Aonde que o Senhor colocarmos nós temos que falar de Deus. Às vezes, varão, não sabemos para quem vamos falar, mas vai servir para alguém. Porque a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes, aonde que ela entra, ela não volta vazia. A palavra do Senhor é a transformação. É a palavra do Senhor que vivifica, que traz vida. É a palavra do Senhor que traz ânimo. Aleluia. É a palavra do Senhor que nos dias que estamos tristes, ela nos alegra. É a palavra do Senhor no dia que estamos maus, é ela que nos ergue. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Glória a Deus. E aí o versículo 3 vai dizer: e ela disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse com um profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Essa mulher, varão, conforme o texto diz aqui, ela não pensou duas vezes e soltou essa palavra. Ela tinha toda a autonomia ali de falar, de ficar calada, varão, porque ela havia levado como prisioneira. Ela poderia pensar assim: varão, eu sei a solução de Naamã, só que como ele me trouxe aqui, eu não vou falar nada. Essa é a quarta lição. Não é porque algumas pessoas vão nos ferir e nós temos que ferir ela de volta. Não é porque nós passamos por situações difíceis, às vezes vai ter pessoas que vai virar as costas para nós. Às vezes nós até ajudamos algumas pessoas, e às vezes nós vamos contar com a ajuda daquela pessoa e ela vai virar as costas. Só que nós não devemos fazer isso. Nós devemos fazer conforme Jesus faz. Jesus ensina. Então essa mulher,
essa menina, ela vai dizer que conhecia um homem, um grande homem de Deus que poderia curar a lepra daquele homem. E aí ela vai falar com a mulher de Naamã, e aí automaticamente Naamã, ele estava frustrado, varão, porque conforme eu disse, na Síria era a sinagoga de Satanás. Na Síria eles não adoravam o Deus vivo, adoravam a imagem. E aí no versículo 4 vai dizer: e um entrou e contou ao Senhor, dizendo: assim disse a criada, que é da terra de Israel. Versículo 5: e o rei da Síria disse: vai lá e enviarei carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 pedaços de ouro e 10 mudas de veste. E ele trouxe a carta até o rei de Israel, dizendo: agora, quando essa carta chegar aí, eis que com ela enviarei Naamã, meu servo, para que possa recuperá-lo da lepra. Só que o rei de Israel, se nós vemos a maioria dos reis de Israel, varão, eles não agradavam muito a Deus. E aí, automaticamente, aquele rei, ele vai tirar como de princípio. Ele vai falar que o rei da Síria, ele queria iniciar uma guerra. E aí, a quinta lição que nós temos para hoje: não devemos olhar as coisas com olhos carnais. Não devemos tomar decisões precipitadas. Não devemos fazer as coisas sem primeiro buscar a Deus, sem primeiro colocar Deus na frente dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E aí, o texto vai dizer mais adiante: e quando sucedeu que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou. E aí ele disse que ele não era Deus. Só que aí o texto vai dizer que o profeta Eliseu, ele vai chegar diante dele e falar que tinha um homem leproso, que ele precisava da cura. Só que Eliseu, ele não queria ter contato com Naamã, e ele manda um servo, um sacerdote, ir lá falar para ele ir e banhar 7 vezes no rio. E aí, só que Naamã era um homem muito orgulhoso, por causa do patamar dele. Ele não queria se rebaixar. E ele vai dizer no texto: existe 2 rios, grandes rios melhores que esse. Só que Naamã, ele só via com os olhos carnais. Naamã, ele não tinha visão que Eliseu tinha, um homem de Deus. E esse rio que Eliseu manda ele banhar, era um rio, varão, que passava dentro de Israel. E eu penso assim que Naamã olhou: peraí, tem 2 rios melhor do que esse, e ainda, para piorar, passa dentro dessa cidade que eu quero destruir, que eu tento e ainda não consigo, mas um dia eu vou conseguir. No pensamento dele, eu creio assim, varão. Mas existe um Deus que sempre guardou e guarda o povo de Israel. Existe um Deus vivo, e é um Deus que Naamã não queria se curvar a ele. Só que para ele não tinha solução, porque o orgulho dele, ele pensava também que se ele não tivesse a cura, ele ia perder tudo, varão. E aí, as pessoas que andavam com Naamã vai dizer que ele até tentou voltar. As pessoas vai dizer: se ele te pedisse uma coisa maior ou uma coisa mais difícil, você faria, Naamã? O que custa pular no rio? E o texto vai dizer que Naamã vai lá e pula conforme o profeta mandou, e ele é curado. A palavra do Senhor vai dizer: a 6ª lição para nós é que nós não devemos viver de aparência. Naamã, ele estava vivendo de aparência. Ele não queria demonstrar para as pessoas
o que ele estava passando. Conforme eu disse, nem todo mundo poderia saber a fraqueza dele, mas nós não devemos viver de aparência, porque o nosso Deus ele é transparente. O nosso Deus, ele é um Deus de verdade, e o Senhor, ele só habita na verdade. É conforme a filha do presbítero disse aqui, o versículo que ela falou. Então o Senhor, ele não gosta que nós vivemos só de aparência. É fácil eu vir entrar nessa porta e vir pregar aqui, é muito fácil. Eu na frente dos irmãos eu sei uma coisa, e quando eu saio dessa porta para fora, quem sou eu? Quando nós saímos dessa porta, quem somos nós? Será que nós temos levado uma vida de verdade ou uma vida de aparência? Naamã, conforme eu disse, ele escondia isso de muita gente. E vai ter situações em nossa vida que nós vamos ter que compartilhar com algumas pessoas. E essas pessoas que devemos compartilhar com pessoas íntegras, sinceras, com Deus. Ah, missionário, mas está difícil de achar pessoas hoje em dia. Concordo. Mas a palavra do Senhor, varão, vai dizer que o Espírito de Deus, ele testifica com aquelas pessoas também que têm Espírito de Deus. Se nós temos o Espírito Santo, ele testifica com outras pessoas. O Senhor, ele prepara pessoas também sinceras e íntegras, para que possamos deixar entrar na nossa vida. É conforme eu sempre falo, às vezes deixamos pessoas entrar em nossa vida onde que Deus nunca permitiu que entrasse. E às vezes nós não sabemos, a maioria das vezes não sabemos. Às vezes Deus permite acontecer algo em nossa vida, mas conforme eu sempre falo, tem um propósito. A própria Bíblia fala isso, mano. Às vezes não sabemos a dificuldade que estamos passando. Às vezes podemos até no meio da caminhada adquirir um problema, uma doença, mas é para o Senhor ele vê o que nós vamos, de que atitude vamos fazer. É se nós vamos blasfemar, é o que nós vamos fazer. Nós não precisamos abrir a nossa boca para que Deus entenda o que nós precisamos. Ele sabe de tudo, Ele contempla tudo a todo instante, a todo momento. Mas nós precisamos buscar a Ele e confessar a Ele. Nós não devemos se abrir para qualquer pessoa, não. Porque somente Deus, Ele pode resolver a maioria dos nossos problemas. Vai ter situações em que nós temos que botar a mão no arado. Vai ter situações que vamos ter que resolver. Nem tudo Deus resolve para nós, não, velho. Nem tudo. Mas às vezes nós colocamos uma dificuldade, um problema, uma luta nas mãos de Deus. E aí nós queremos que Deus faça no nosso tempo, né, varão? Ah, é que eu preciso disso o mais rápido possível. Ah, não, mas eu orei, presbítero, eu orei, entreguei nas mãos de Deus. E aí não passa nem um dia. Aí eu vou lá e tento ajudar Deus. Aí eu tento dar uma forcinha para Deus resolver. Só que aí eu penso assim que Deus deve pensar assim, uai, colocou nas minhas mãos e está tentando agir com as próprias mãos, com as próprias forças. Naamã, enquanto ele estava com orgulho florescendo na pele dele, as dificuldades sempre vinham. Ele não tinha solução na Síria. E aí ele vai ver que realmente o Deus que ele adorava na Síria era um Deus morto. É um Deus que não anda, que não fala. É um Deus que ele não se move. E aí ele vai reconhecer realmente que o Deus de Israel é um Deus que cura, é um Deus que traz libertação.
é um Deus que faz milagre. E aí o Senhor mostra para ele que Israel, no qual ele tentava destruir, se você pegar no texto, você vai ver que a Síria era uma potência. É como se fosse hoje os Estados Unidos. E a Síria era uma potência. Só que toda vez que eles tentavam contra Israel, não conseguiam. Porque além de ter um grande guerreiro, um grande arcanjo que se chama Miguel, no qual o Senhor colocou para guardar Israel, além disso existe também um Deus poderoso, no qual quando o Senhor ele dá ordem, nada pode impedir a ordem de Deus. Aleluia. Quando o Senhor libera, a cura vai acontecer. Quando o Senhor libera, a libertação vai acontecer. Tudo que o Senhor fala acontece. Tudo que o Senhor libera no reino espiritual para a nossa vida acontece. Basta somente crermos, basta somente esperar no Senhor, porque Ele faz acontecer. Aleluia. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Devemos ser somente obedientes. O texto vai dizer que Eliseu, ele fez grandes feitos, profeta, um grande profeta de Deus. E às vezes, varão, se pararmos para pegar os versículos, pegar o texto e o contexto, às vezes nós vamos até achar que o Senhor, de que nós não vamos entender o agir de Deus. Às vezes algumas falas de Deus, às vezes vai, para nós, faz um sentido até que o Senhor está entrando em contradição. Por que eu estou falando isso? Eliseu, ele fez tudo conforme o Senhor fez. Era um ungido de Deus, era um profeta. E Deus usava ele, usava sim. Só que Eliseu, a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, ele tinha uma doença. E ele morreu, varão, com essa doença. Ele morreu sem ser curado. Eu não me recordo onde que está agora, mas a palavra do Senhor vai dizer que aonde estava ali os ossos, a ossada de Eliseu, eles vão jogar um soldado. E este soldado, ao encostar na ossada de Eliseu, esse soldado, ele vai ressuscitar. Um homem que morreu sem ser curado, mas ele liberava cura. O que eu estou querendo dizer com isso? Vai chegar momento que estamos passando por um problema, e Deus vai enviar pessoas com aquele mesmo problema, para que nós oramos para aquela pessoa. E aí às vezes não vai fazer sentido para nós, mas para Deus, Ele sabe a hora e quando agir. Aleluia. Nem todo mundo vai ser curado, nem todo mundo vai ter milhões na conta, nem todo mundo vai ter o melhor carro, nem todo mundo vai ter a melhor casa. Mas não é por causa disso que você vai deixar de ser homem e mulher de Deus, ungido de Deus. É Deus, tudo é para Ele, o poder é dEle, a honra é de Deus, todo louvor e glória é somente dada para Ele, e é somente o nome de Deus que tem que ser exaltado sobre este lugar, sobre a terra e sobre todo o planeta. Sobre este planeta é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, oh glória. Aleluia. Pega essa mensagem. Tudo é voltado para Deus. Não podemos permitir que o orgulho venha falar mais alto na nossa vida. Nós somos ser humano. Nós não temos divindade igual a Deus. Nós somos 100% dependentes do Espírito de Deus. Mas tudo é voltado para Ele. Se você vem pegar a passagem de Abraão, o Senhor, Ele deu Isaac para Abraão. E o Senhor, quando Ele dá Isaac para Abraão,
Então eu creio assim, Abraão, eu creio, varão, que Abraão ficou muito feliz, com certeza, a própria Bíblia menciona. Só que aí vai chegar o momento que o Senhor pede o filho dele. E aí ele pega e não fala nada com a esposa. Por que ele não falou com a esposa? Porque ela ia tentar interferir. E aí o texto vai dizer que ele colhe ali todas as ferramentas que o Senhor havia mandado ele fazer, o holocausto, ele vai. E durante o caminho, eu creio que as águas corriam no olho dele, mas em momento algum, ele questionou a Deus, e ele foi ali. E o texto vai dizer que quando ele pega o filho e vai sacrificar, o Senhor envia um anjo e fala com ele: para. E qual é o sentido dessa história que eu estou dizendo? É porque não devemos apegar nas coisas que Deus nos dá. Às vezes Deus permite nós comprarmos uma casa. Às vezes Deus permite nós comprar coisas aqui na terra, nós adquirimos bens materiais, mas não devemos apegar a isso. Porque a palavra do Senhor diz que se o homem colocar o tesouro aqui na terra, passa primeiro na mente e se parar no coração, cauteriza. E aonde que está o tesouro, está o coração do homem. E aí Deus, ele não habita mais. Deus, ele não habita no homem impuro. Nós devemos ser santos, devemos andar em santidade. Ah, mas eu queria entender as coisas de Deus. Não fica procurando isso não. Só procura o benefício que vai acontecer na nossa vida. É se nós formos obedientes. É se nós cumprir os mandamentos do Senhor. Nós vamos ser recompensados não aqui na terra, mas sim no céu. Aqui nós estamos somente de aluguel, nós estamos de passagem. A terra é somente uma vírgula. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos orar pelas pessoas. Nós devemos falar de Deus para as pessoas. Tem pessoas deixando o evangelho porque adentra a igreja e o que se fala na igreja é que porta vai abrir. É que Deus vai dar carro. É que Deus vai dar green card. É que Deus vai dar coisas terrenas. Não sou contra nada disso, não sou contra. Mas a própria palavra de Deus vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Essa é a mensagem que eu deixo para os irmãos nessa noite. São as lições de vida que nós devemos tirar. Não é porque uma pessoa ela trabalha às vezes contra os princípios de Deus, não é porque às vezes a pessoa não faz nada para Deus que nós devemos abandonar essa pessoa, não. Nós devemos correr atrás e ganhar almas. Nós devemos saquear o inferno e povoar o céu. É isso que o Senhor nos chamou. E a autoridade do Senhor já foi dada. Uma vez que nós adentramos e entregamos a nossa vida e deixamos que o Espírito de Deus entre em nós, há uma autoridade liberada. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, irmã, mas nós temos o poder, porque o Senhor disse que Ele estava voltando ao Pai, mas se nós fizermos no nome dEle, tem que ser no nome dEle. Nós vamos fazer coisas maiores que o Senhor fez aqui. Então nós temos autoridade para liberar cura. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade para fazermos paralítico levantar. Mas pregador, nós não estamos vendo muito isso mais. É por causa que as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas estão olhando erro de outras pessoas dentro da igreja e estão se frustrando com isso. Estão esquecendo daquilo que o Senhor já deu autoridade. Ele ensinou os discípulos, varão,
que como que ele tinha que expulsar, eles tinham que expulsar aquela casta de demônios. E aí as pessoas vão desanimando com o reino. E esquece que nós fizemos uma promessa para Deus. A primeira promessa que fizemos não é para o pregador que está pregando,